Gente, o bate-papo hoje, além da gente falar sobre esse, esse comportamento que se torna um hábito, que se torna um vício, né? Eu convidei a Priscila Bastos, que é uma grande amiga minha, assim, de lá da infância, que a gente não vai nem falar, né? Quanto tempo, para nos trazer as informações sobre os perfis do Enneagrama, tá? Então acho que isso vai enriquecer muito. Eu quero que, inclusive, quem já fez o curso, talvez tenha gente que tenha feito até com ela aqui em Toledo, depois comenta aqui a hora que ela entrar, tá? Se você já sabe qual é o teu tipo, você coloca aí também. Rodrigo, bem-vindo. Mais um minutinho. Pri, tá pronta aí? Vou te mandar o convite aqui pra gente dividir a tela. Aí, Andy, tipo 3. Vamos ver o que a Pri vai falar sobre isso. O que é esse tipo 3? Oi, amiga! Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Que delícia. Você aí de Porto Alegre ou tá em Joinville? Hoje eu tô em Porto Alegre. Ai, Voltei de sim. Joinville, acho que ontem, no começo da manhã. Que show! Vamos lá Tá- então dividir essa live que vai ser massa. Tava ouvindo você falar, vai ser a primeira vez que eu vou dividir e tal. Eu fiquei pensando assim, mas essa é a primeira vez que eu faço live, então tamo bem, tamo bem. Todo mundo saindo da sua zona de conforto, então, né? Vamos parar de procrastinar isso, né? É bem isso, vamos lá. Ó, já tô vendo gente aqui falando que é do tipo 4, Eu já tô enfim. vendo meus alunos ali também. Aí, ó. Isso aí, gente. Vamos fazer perguntas, tá? Então vamos começar assim. Primeiro, né, falando do básico do que é o procrastinar. Eu quero que vocês me falem, que vocês me contem. Algumas pessoas já colocaram hoje lá no meu Instagram o que é que costuma procrastinar. Então, apareceu muito, gente. Atividade física, dieta e algo relacionado assim a, a trabalho ou ao estudo no sentido de um relatório, de uma tarefa, de algo que exige ou muito mais atenção, ou porque é chato mesmo, enfim, né? Então, quem tá aí, gente, já vai escrevendo o que você procrastina, né? O que você deixa para amanhã? O que você deixa para depois? O que você tá lá, você sabe que você tem uma coisa para fazer, mas daí a tua mente vê uma coisa tão melhorzinha, tão mais gostosa, tão mais confortável, tão mais fácil, tão mais rápida. E daí para onde? Para onde que a tua mente vai, né? Vai para aquilo que vai te trazer prazer imediato. Então, procrastinar é isso, gente. O nosso cérebro, ele quer prazer o tempo inteiro. E ele vai buscar o prazer imediato. Quanto antes eu tiver prazer, melhor eu vou estar, mais tranquilo meu cérebro vai estar, ele vai estar feliz, né? E a gente, sem perceber, porque aí a gente cai nos nossos padrões mentais, a gente vai tornando o comportamento de procrastinar no hábito de procrastinar e depois no vício de procrastinar, porque aí eu já não consigo mais nem perceber que eu procrastino, porque aquilo tá tão arraigado na minha mente, no meu funcionamento, né, que eu nem vejo que eu procrastino. Eu vejo, sabe quando? Quando eu sinto a culpa. Que daí já é o final do ciclo. Daí, puta merda, não fiz de novo. Ah, meu Deus, daqui meia hora eu tenho que entregar o relatório, e daí é aquela adrenalina e tal. Então, se você se percebe nisso, é porque você já tá no vício, porque você já, assim, atualmente, cara, tomou conta de você e a procrastinação tá aí. E é importante a gente saber que, assim, procrastinar traz culpa, traz, mas no final do ciclo, tá, gente? Porque a primeira coisa que o procrastinar traz é prazer.
Procrastinar é prazer. Procrastinar. Quando você procrastina, você se alivia. Você fala, ai, que delícia, procrastinei. Olha que bom, vou procrastinar para amanhã e depois para depois da manhã de novo e depois e assim eu vou. Mas isso é muito bom para nossa mente naquele momento. Mas depois vem a culpa, né? Gente, muita gente entrando, bem-vindos, ó, exercício físico, salada, faxina. Ô, gente, mas vamos combinar que faxina na quarentena tá tenso, né? Isso aí, olha. Melhor pular esse assunto, né? Ó. Quem sabe a gente não entra nesse ponto, né? É! Atividade física muito aí, né, gente? Exercício físico. Eu já vou fazer o meu, eu confesso aqui, inclusive a minha personal está aqui e não estou fazendo nenhum exercício que você passou, estou procrastinando desde que começou essa quarentena, então pode pegar no meu pé aí. E você, Pri, o que que você está procrastinando? Dieta, né? Dá uma olhada. Assim, eu até me esforço, assim. Mentira, eu não me esforço. E esse é o ponto. A gente acredita, né? A gente muda muito fácil de crença, né? Não, eu tô me dedicando. A crença mudou, mas a atitude não mudou, né? Então, eu vejo, às vezes, a gente justificando a nossa falta de atitude com, eu tenho crenças limitantes que me impedem de mentira. A gente não tem crença limitante porra nenhuma. Desculpa, ó, podia falar palavrão? Já falei. Sim, vamos fazer o nosso acordo. Ótimo, então, meu Deus. E aí, na verdade, o que tá faltando é a atitude, sabe? A atitude pode mudar a crença, a atitude vai mudar o nosso sentimento com relação às coisas. Mas é um grande desafio, né? Se colocar em Sim, movimento. Muito pelo que tu falou, né? O cérebro tá buscando se sentir livre, né? Mas principalmente economizar energia, né? Então, como que eu uhum. economizo energia? O nosso cérebro é muito arcaico ainda, né? Ele funciona como o cérebro de homens das cavernas. E os homens das cavernas precisavam economizar o máximo de energia possível para quando algum risco de fato acontecesse. E aí a gente evoluiu culturalmente como humanidade, mas o nosso cérebro ainda está preso nesse negócio de economizar energia. E aí, o mais fácil é deixar para amanhã, porque daí amanhã, numa dessa, eu me coloco em movimento. E esse é o desafio, né? Esse é o É desafio. bem isso. E essa, puxando o gancho que você falou da crença, na verdade, ela se torna a nossa muleta, ela se torna a nossa autossabotagem, né? Porque Justificativa, né? sim, então eu não consigo porque eu tenho uma crença X sobre aquilo, né? Sobre incapacidade, sobre medo de errar, enfim. E aí acho que a gente entra numa boa reflexão para você que está procrastinando, que é assim, o que é que a tua procrastinação tá mascarando? É o medo do quê? É o medo de você errar? É o medo do que os outros vão falar? É o medo de você não ser perfeito para quem é aí perfeccionista? É o medo de você decepcionar? O que que essa procrastinação pode estar escondendo ela está, na verdade, te protegendo de alguma coisa maior ainda que você não tem a consciência para poder entrar na atitude, né, para que você está falando, para você poder entrar na ação mesmo, no movimento de você tomar aquilo como teu e fazer algo com aquilo, né? Porque eu só consigo mudar de atitude com a consciência de que aquilo é um problema, né? E principalmente de onde está vindo aquele problema, né? E essa é uma das coisas que mais me encantou no Enneagrama em si, né? Eu entendo, e acho que toda pessoa entende que o ser humano é diferente, né? Isso beleza, a gente sabe. E o Enneagrama traz uma maneira simples de entender qual é essa diferença. E ao entender qual é essa diferença, eu consigo mapear em mim exatamente o que me leva a procrastinar, a não tomar decisões, ou a não me posicionar, ou a esquecer de mim, ou enfim, como um todo, né? Mas olhando para a procrastinação especificamente, eu não conseguia enxergar tão claramente o quanto o ser humano pode procrastinar por N motivos. Inclusive, por exemplo, assim, vou procrastinar mandar embora uma pessoa aqui da minha empresa, porque esta pessoa é da família da minha esposa, e se eu mandar embora, pega mal para minha imagem. E não é porque as pessoas gostam ou não de mim, não é porque eu não gosto da pessoa, a pessoa não gosta de mim. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver somente com a minha imagem. Por exemplo, que é uma coisa que não fica assim tão claro às vezes que a gente está procrastinando por aquilo.
né? Uhum. Que é E, o que está mascarado ali. Aí travou, voltou? voltou. Aí. Então, é a máscara, né? E quantas das nossas atitudes inconscientes, por não entendermos a nossa máscara, nosso mecanismo de defesa, fica sem mudança de atitude por falta de autoconhecimento. Uhum. Né? Aí a gente volta, né, Pri, naquele ponto que todas as lives aí eu tenho falado e que das que você participou também, o quanto é importante a gente entrar no caminho do autoconhecimento, a gente entrar nesse processo de olhar para dentro, de ver o que nós temos, o que nós somos, as nossas sombras, para que a gente possa, de fato, conseguir mudar algo que não está legal, que está nos trazendo insatisfação, que está nos trazendo sufocamento, paralisia na vida, enfim. E o Enneagrama, gente, ele é uma ferramenta para isso, para autoconhecimento. Então, Pri, o que você acha de, assim, você dá uma introdução aí do que são esses tipos, dá meio que não sei se você consegue fazer isso, se a gente tem tempo de você dar um resuminho para que as pessoas que estejam aqui meio que tentem já, tipo, puta, eu acho que eu sou assim, enfim, ver o que você Sim, consegue aí de vamos lá. autoconhecimento. Só vou fazer uma consideração que eu acho importante, né? O autoconhecimento, de fato, ele é fundamental. Existem N caminhos para fazer isso, mas ele também pode ser um grande autoengano, né? Quando eu falo que estou em processo de autoconhecimento e daí me conheço, e continuo sem mudança de atitude. Isso também é um problema. Isso também pode virar muleta. Mas eu não estou me conhecendo ainda, sabe? Né? Ah, sim. Sim. É ruim isso, né? Enfim. Aham. E Mas isso aí, aparece muito. Desculpa te interromper, Pri. não, manda Mas lá que é isso live tua. aparece muito no processo de terapia, porque às vezes a pessoa ela vai lá e ela tem aquela sensação de que o autoconhecimento vai vir de fora, né? Então alguém vai mostrar para ela, vai colocar ali. E daí ela fala: Não, eu tô em terapia, eu tô em processo. Não tá nada, não tá porque você não tá entregue, não tá porque você não se olhou, não tá porque você ainda tá buscando que algo traga, que alguém traga, que alguma técnica traga, e não é. Se a pessoa realmente não se entregar para aquela ferramenta e não usufruir dela, não colocar aquilo no dia a dia, não tem o que resolva. Gente, eu sempre falo, você pode fazer a imersão mais foda que existe no mundo, você pode pagar milhões, você pode o que for. Mas se você sair dessa imersão de 3 dias de uma semana e você não, todos os dias, olhar para você, pensar no que você recebeu, racionalizar, colocar em prática, ó, nada vai acontecer. E é isso que as pessoas têm essa dificuldade, que é a resistência mesmo, que é o eu tenho que fazer. Eu Uhum. sou a única responsável pela minha mudança. Eu sou a única responsável pela minha evolução. E isso dói pra cacete. Isso dói você saber quando você tá numa terapia e você cai essa tua ficha de que, puta merda, sério mesmo que eu sou a única? Sério mesmo Ué, que não ué, dá mais pra culpar ninguém, meus pais, ninguém? ué, será que a Débora não vai resolver o meu problema? É? E a mesma atitude lá no Enneagrama, sabe? Assim, essa dificuldade de se responsabilizar pela própria vida, pela própria história. E a gente vê, né? Muitos alunos vindo com uma grande vontade de transformação. E esses caras, eles começam a se transformar no primeiro dia de aula. Eles já começam a mudar atitudes sem nem mesmo saber exatamente quem eles são, sem nem mesmo saber o caminho, sabe? E isso é muito legal, porque não tem a ver com o processo, e não tem a ver com a terapia da Débora, não tem a ver com nenhum tipo de terapia, nem processo de autoconhecimento, tem a ver com a pessoa, Tem né? que ver com a Então, entrega. Tem que ver com a isso, meu, entrega. é ela ter que se jogar de cabeça e assumir aquele compromisso com ela, né? É, bem isso. Deixa eu só falar, pessoal, aqui, ó, tá isso aí, autorresponsabilidade, Suelen, o lance mesmo, tá? A autorresponsabilidade é o caminho para o autoconhecimento. Isso aí. Show, vai lá, Pri. Muito bem. Então, o Enneagrama, né? É, vou tentar explicar de maneira simples, né? Dé, você já sentiu raiva? Você? Muita. Ótimo. Raiva é uma emoção humana, certo?
E ela gera uma programação do teu organismo para você reagir quando está com raiva. Essa programação, ela tem a ver com reorganização muscular, né? Então, a raiva a gente começa a ver desde aqui de cima, né? A gente começa a fechar o senho, aí os lábios franzem e a gente tensiona a musculatura, né? Então, isso é o que a gente vê. E por dentro, liberação bioquímica de cortisol, e isso vai levar a gente para uma visão dicotômica. Porque na raiva não existe maneiras de resolver a vida. Existe somente o certo e o errado. O certo é o meu, o errado é o teu. A raiva é uma emoção que ela gera toda essa estruturação, tanto de corporal, quanto bioquímica, quanto de reação e visão de mundo. Então, são uma série de circunstâncias, né? E no Eneagrama, a gente aprende como funciona a mecânica de 9 emoções humanas, que são estudadas desde a filosofia grega clássica, conhecida como paixões humanas, como o medo, o orgulho, e se a gente olhar, a gente começa a ficar meio desconfortável, assim, porque também tem a ver com a vaidade, com a luxúria, com a gula, e a gente pensa, meu Deus do céu, é os pecados capitais e vou pro inferno, né? Não é bem isso. Na verdade, as emoções humanas, elas têm um significado diferente da conotação religiosa. E eu acho sempre importante falar disso, porque tem gente que às vezes tem alguns preconceitos com estudar emoções olhando para essa conotação. Então, tirando isso da frente, né? E aí, a partir de estudar o funcionamento, a mecânica dessas emoções, é que a gente consegue perceber como essa mecânica está dentro da gente. Porque nós sentimos todas as emoções humanas, elas têm atuação, elas entram no palco da nossa vida em várias circunstâncias. E cada vez que uma entra no palco, ela vai gerar uma atitude na gente de comportamentos diferentes. E vai moldar tanto a nossa estrutura muscular, quanto a bioquímica, quanto a nossa capacidade de enxergar a vida, quanto a nossa reação perante a uma situação. Isso é Eneagrama, né? Entender essas emoções. E a partir de entender como elas funcionam em mim, então, qual é a melhor mudança de atitude para eu lidar com as emoções que mais transitam no meu comportamento. E é aí que mora o segredo. Então, ele não é uma solução, ele é, novamente, assim como um processo terapêutico, assim como todo processo correto e sério de autoconhecimento, ele vai te dar uma direção. Mas ele não vai caminhar por você. É tu que tem que caminhar, né? E aí, cada uma dessas 9 personalidades que a gente acaba estudando a partir dessas emoções, geram comportamentos diferentes, que daí, se a gente olhar para dentro de procrastinação, a gente vai ver 9 motivos diferentes de procrastinar. E Olha aí, que legal. aí gera 9 maneiras de liderar, 9 maneiras de se relacionar, 9 maneiras para se posicionar, 9 maneiras, enfim, 9 maneiras para tudo. Né? Mas não são somente essas 9 maneiras. É toda uma estrutura emocional por detrás que vai dizer exatamente como o nosso comportamento funciona. Isso é Eneagrama, né? Gente, ó, tudo isso que a Pri tá falando da emoção, que é a base nossa, né, como ser humano. Então, quem tá aí, né, que é meu paciente, que tá num processo, gente, quanto mais você nega a emoção, mais aquilo cresce dentro de você sem controle. Então, o Eneagrama, ele é uma forma de você entender como a tua emoção funciona e de buscar caminhos de canalizar ela de uma forma positiva. Mesmo as emoções negativas, nós podemos canalizá-las. O que a gente não pode fazer, que é o que impede muito, que trava o nosso processo de autoconhecimento, é a gente não reconhecer, não saber reconhecer, o que é muito ruim, não saber nem reconhecer qual é a emoção e não aceitar que nós temos emoções negativas. Que sim, eu sinto muita raiva. E eu sinto raiva do meu marido, e eu sinto raiva do meu filho, eu sinto raiva da minha mãe, e eu sinto raiva da minha avó, eu sinto raiva da minha colega de trabalho. Sim, eu sinto raiva. E tudo bem eu sentir essa raiva. Esse é o primeiro ponto. Se você ficar negando para você que não posso sentir... Gente, lembrei agora de uma pacientinha que eu atendi 7 anos de idade, eu comecei a trabalhar as emoções com ela. Quando a gente chegou na raiva, ela falou assim, não, raiva não é de Jesus. Olha, aí pelo a questão pelo contrário, se a gente olhar para a raiva como emoção humana, ela traz recursos fundamentais, por exemplo, para o mundo dos negócios. Porque a mesma raiva que vai me trazer indignação, revolta, a visão dicotômica das coisas, quando eu consigo entender esse funcionamento dela,
eu consigo canalizá-la para algo positivo. Sem raiva, as coisas não andam. Então, A se eu tô raiva te com leva raiva, para significa ação. alguma coisa vai andar, né? A questão é, É isso. como que eu vou fazer andar agora? Sem É. controle, ela arrebenta tudo. Mas com controle e consciência, eu canalizo ela transformando em disciplina, persistência, tenacidade, esforço, comprometimento. Isso é fundamental. E a gente olha, às vezes, com uma visão muito distorcida sobre o que é a emoção humana. Elas não são coisas negativas, elas são recursos. Se eu tomar um cálice de vinho, tô tomando vinho aqui para poder fazer live pela primeira vez, tem que, né, sei lá, dar um jeito. Se a gente tomar um cálice de vinho por dia, faz bem pro coração. Se eu tomar um cálice de raiva por dia, eu faço as coisas andarem. O problema é que a gente fica se embriagando das emoções. E aí, fora de controle, elas acabam mandando na gente, assim como um porre de álcool, né? É bem isso. Qualquer emoção que seja. Inclusive, as emoções positivas podem nos levar a caminhos muito negativos. Se a gente não souber reconhecer e levar elas, a gente dominar aquela questão de que nós temos que aprender a dominar a nossa mente e não ser dominada por ela, né? Deixa eu só ver o que as pessoas estão mandando aqui, estão amando. Ó, uma das ferramentas que uso hoje no trabalho com as lideranças é a Andy falando. Andy é minha super colega de profissão, a gente se formou juntas, nós éramos conhecidas na faculdade como o ego auxiliar uma da outra, porque a gente estava sempre junta. E Andy, que bom a tua participação aqui, que você usa desse conhecimento aí aliado à psicologia. Nossa, acho que deve ficar fantástico o teu trabalho. Show. Ah, olha só, olha a Keila falando. Meu joelho bem sabe, orgulho do tipo 2. Esses alunos aí, nossa, veio ter que contar uma coisa. Vamos falar tipo 2, né? Vamos aproveitar que ela se manifestou ali e vamos falar mal dela. Não, Vamos lá. Por exemplo, né? O perfil 2, que é uma pessoa que tem uma grande necessidade de cuidar do outro para acreditar que merece afeto. Vai procrastinar por qual motivo? Vai procrastinar para não desagradar as pessoas. Vai procrastinar porque acredita que aquilo que ela precisa dizer para o outro pode magoar. Ou vai procrastinar, em especial, as próprias coisas, porque utiliza grande parte da sua energia, para não dizer toda, em algumas circunstâncias, para cuidar do outro. Então, pelo outro, eu faço tudo. Se eu me comprometer com você, eu faço, eu dou um jeito, eu resolvo, e assim vai. E daí as coisas de si mesmo ficam de lado. Meio com uma crença, né? uma sensação, porque os dois são bastante emocionais, né? Então eles falam muito de sensação, com uma sensação de que se fizerem por eles mesmos, eles vão estar, assim, devendo para o mundo. Eles não merecem fazer por si mesmos. Então, uma sensação muito negativa que pode levá-los a procrastinar por anos decisões delicadas que desagradem pessoas, mas principalmente tomar decisões e fazer coisas por si mesmo para se agradar. É muito difícil para um 2 falar assim, fiz por mim e foi uma delícia. É mais ou menos assim, nossa, eu fiz por mim, mas assim, ai, tô sentindo que não devia ter feito, sabe? Até com um arzinho de pesar, sabe? Então, é um desafio cuidar de si, procrastinar as próprias coisas, né? Isso no 2. No 2. Certo, ó, Isso. tem gente aí já rindo, se identificando. A Fer Costa Beber é tipo 2. Tá lá nos Estados Unidos assistindo a gente. Ai, que show! Um beijo pra vocês aí. Gente, muito coraçãozinho aí, hein? Eu acho que, de qualquer forma, o Insta, com 1 hora, ele vai cortar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar um pouquinho antes para salvar, para poder deixar isso aqui para depois. E o papo estando bom, a gente entra de novo, beleza, Pri? Fechou, fechou. Fechou. Então vai lá. Vou falar do meu perfil. Porque já que eu falei mal de alguém, daí eu já começo a me sentir mal, né? Tipo, nossa, magoei o outro ali, ferrou, né? Vou falar, os alunos meus. Então, eu sou perfil 9, né, do Enneagrama, e o perfil 9 tem uma grande dificuldade de acreditar que merece também, mas numa circunstância diferente. Ele não tem a tendência de cuidar do outro para ser amado pelo outro. Ele tem uma tendência de não se posicionar, não dizer o que pensa ou o que sente, de não dar limites nas relações,
para não se sentir abandonado pelas pessoas. Então, uma circunstância diferente, que também pode gerar uma procrastinação muito parecida com a do tipo 2, a de fazer bastante pelo outro, mas não para não desagradar, é para não se sentir pressionado, é para não se sentir abandonado em algumas circunstâncias. E aí o 9 é o maior procrastinador de todos nesse sentido, sabe? Algumas pessoas olham para a dificuldade do 9 de se colocar em movimento e pensam assim, meu, esse cara é um acomodado, né? Mas existe sim um desafio do 9 de colocar as coisas em movimento quando elas geram conflito. E esse é o ponto-chave do perfil. Tudo que vai gerar um desconforto, que tem que falar para você que não, quando você diz que sim, a tendência da minha personalidade é fugir completamente. É do tipo assim, não, você... até na hora de escolher uma pizza, sabe? E aí, Pri, você quer pizza de milho ou calabresa? A tendência do 9 é falar assim, olha, para mim tanto faz, escolhe você. E Pri, aí, isso, pode falar. esse tem, o perfil que você está falando, nessa questão do não escolher, tem a ver com algo do não conseguir se responsabilizar? Algo que alguma autodefesa, alguma autossabotagem mesmo do não conseguir se responsabilizar por aquilo, de não conseguir arcar com o que vem depois daquela escolha, que pode Na ser o verdade, desagrado, enfim, a desaprovação de alguém? entendo a tua pergunta. Não necessariamente tem a ver com autorresponsabilidade, porque pela ótica do Eneagrama, todos os perfis têm essa dificuldade de maneiras diferentes. Tá? No Tá. 9, a gente vai ver um anseio muito grande por situações harmônicas. Quanto mais harmônico estiver, melhor. Nem que, para que se esteja harmônico, eu anule a minha vontade. Essa é a defesa. Então, por exemplo, quando eu olho para a minha história um pouquinho, em várias circunstâncias eu tolerei coisas que não deveria ter tolerado. Procrastinei tomada de decisão. Porque, assim, se eu vou falar isso aí, vai dar uma treta, sabe? E aí, se for para dar uma treta, nós vamos se desgastar, e se desgastar não é tão legal. E aí uma fuga de conflito, assim, absurda. E eu só aprendi a brigar, né? Eu falo brigar, mas não é brigar, né? Eu aprendi a me defender, a botar limites, a dizer não, com o processo de Eneagrama, sabe? Porque daí, viu, é isso que você precisa. E, nossa, foi muito desafiador fazer coisas por mim que geravam um conflito. Então, por exemplo, assim, quando eu estava já no Instituto Eneagrama, trabalhando já há 2 anos, e aí surgiu a possibilidade de me mudar de Toledo para Joinville. Isso seria profissionalmente muito bom para mim. Mas eu tinha que falar com a Janaína, que é a minha esposa, que a gente precisava se mudar, que a gente precisava vender nosso apartamento que a gente tinha comprado há 5 anos atrás e passado pagando 5 anos, que a gente estava morando há 6 meses, e isso é gerar uma angústia, um conflito interno, sabe? Só de ter que conversar sobre o assunto delicado. E por um bom período eu fiquei procrastinando essa conversa porque porque ia gerar uma situação de embate, né? Desconforto. Mas, enfim, consegui vencer isso de mim, acabei vindo morar em Joinville e agora novamente me mudei para Porto Alegre, né? Mas é o desafio da minha personalidade. Se a gente olhar para o contrário disso, algo bem discrepante do 9, né? Vamos falar, por exemplo, do tipo 1. Né? O tipo 1 é extremamente perfeccionista. E ele procrastina por causa desse perfeccionismo. Por quê? Porque não tá bom o suficiente. E vamos de novo, e vamos de novo. Eu conheci uma vez uma aluna com essa personalidade e ela falava assim, Pri, eu faço os meus... Ela é advogada. Aí ela fala, como é que é o nome daquele troço que eles fazem? Petição? Pode ser que seja isso aí, não me lembro direito. Mas ela falou assim, eu faço a petição e eu confiro a petição 10 vezes. E aí eu atraso para entregar a petição porque eu estou conferindo, seguindo o meu método para garantir que eu não cometi um erro. Daí eu perguntei uma vez para ela assim, viu? O nome dela é Priscila, inclusive. Eu falei, viu, Pri? Por acaso, assim, após a terceira vez que você confere, você ainda acha erros? Aí ela, não, eu nunca achei depois da terceira. Então, amiga, então por que você continua verificando? Tipo, é uma angústia muito grande. É muito maior o medo de errar do que a vontade de acertar. E aí eu procrastino por causa desse medo de errar.
Então, bah, é um desafio. Então, a gente não vê aqui uma pessoa que tem falta de atitude. Ela está fazendo, só que ela quer fazer de tal maneira que, isso gera um atraso numa entrega, por exemplo, né? Uhum. Sim, Então, num start de um projeto novo. isso, não estou preparado, né? Nossa, muito eu, muito eu. Uma coisa, um perfil que tem muita dificuldade num projeto novo fazer o start é o perfil 5. É uma personalidade até um pouco rara de aparecer, né? Até dentro de sala eles são raros, mas eu sei que tem tipo 5 aqui. Tem 2, na verdade, e assistindo a gente. Mas o tipo 5 tem um negócio que a gente chama de síndrome da preparação. Eles buscam ser pessoas tão eficientes para fazer as coisas que essa busca por eficiência traz um traço de buscar muito conhecimento, muita informação. E então eles começam a se preparar, começam a estudar e estudam mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. E aí você olha para o currículo do cara, o cara já é pós-doutorado em algo com várias especializações, e daí você pensa assim, agora esse cara vai voar. Aí ele fala assim, então eu vou fazer mais uma especialização. Eu ainda não me sinto pronto, mas é porque ele é aquele cara que literalmente afia o machado 99% do tempo e faz toda a análise da árvore que ele quer derrubar, para que ele derrube com uma machadada só. Então, é um talento, né, essa busca por eficiência, mas pode gerar uma procrastinação muito grande por causa da síndrome da preparação. Ainda não estou pronto para me colocar em movimento. E aí, será que não está pronto? É o dilema do 5, né? Uhum. E isso vai gerando uma grande frustração, uma grande insatisfação com ele mesmo, com isso que ele produz. Que ele produz e ao mesmo tempo que ele não consegue é, passar dessa barreira. Pode acontecer, mas não é comum isso acontecer, por um motivo simples, assim. O 5, ele tem tamanho prazer por conhecimento que para eles o conhecimento tem fim em conhecer. Eu não necessariamente preciso botar em prática. Então, nem sempre eles vão se sentir angustiados com a procrastinação, né? Eles podem se sentir até confortáveis, inclusive em acreditarem racionalmente, né? Que é melhor assim. E encontrarem todos os motivos para acreditar que é melhor ainda não dar o próximo passo, sabe? Eu conheci uma vez um tipo assim que falou assim para mim: não estou feliz na empresa que eu estou trabalhando. Eu acredito que vou sair. Já estou bem maduro na decisão, então vou sair. Eu falei, ótimo, que bom. Quando você sair, me fala, tá? Porque eu sei que isso vai ser bom para ti. Enfim, ele saiu 1 ano e meio depois da empresa. Porque ainda não tinha realmente todas as informações necessárias para que essa atitude se colocasse em prática. É um desafio para a personalidade. No fundo, todos nós sofremos um pouco com as nossas procrastinações, mas temos uma sensação de prazer e liberdade muito grande, como tu falou no começo da live. É gostoso procrastinar, dá um nada como o amanhã para eu resolver meus problemas, porque o amanhã é maravilhoso. Uhum, E sim. assim fica, né? Nunca vai. Então, Sim, e aí para você aplacar a culpa que vem depois disso, você procrastina mais uma coisinha ali que é para você manter o equilíbrio do prazer e culpa ali, ó. exatamente. E a gente vai, o nosso cérebro é maravilhoso, né? No sentido de encontrar justificativas, né? A gente, como ser humano, pode passar um dia inteiro justificando todas as nossas inações, né? Todas as nossas procrastinações, com excelentes bons motivos, assim, mas, né? É tudo auto-engano ainda e sigamos Sim. nessa percepção. Antes até eu falei um pouquinho de um perfil, eu não acabei não mencionando, que é o 3, né? De acabar, por exemplo, não procrastinando, principalmente decisões que possam comprometer a própria imagem, ou como ele é visto, né? E aí, por vezes, passam... Eu conheço um empresário que está, assim, ó, há 17 anos com um funcionário que não dá resultado e ele não demite porque vai pegar mal. Vai pegar mal. E essa personalidade 3 também tem uma dificuldade de expressar, por exemplo, sentimento. E aí eu procrastino a vida emocional.
é melhor não me relacionar, é melhor as pessoas não me conhecerem muito, mantenha uma certa distância com relação à intimidade, assim, sabe? E às vezes até para falar o que sente. Aí, talvez ele não procrastine tanto a busca por resultado, as ações dentro da empresa, ali vai. Mas dizer um eu te amo, né? Às vezes pode ser um desafio para a personalidade trans. Que não é uma coisa que a gente, tipo, vê, né? Assim, como, o cara tá procrastinando dizer que ama. A gente não enxerga isso. A gente vê quem tá procrastinando cuidar do peso, a fazer uma academia, entendeu? Dá pra ver isso na pessoa. Mas nem sempre é possível ver quem tá procrastinando expressar o que sente. E aí? Nossa, isso aí junta muito com o que a gente falou na live passada, do sufocamento emocional, né? Do quanto a gente fica preso nos nossos sentimentos e o quanto isso vai transbordar em algum lugar no nosso corpo, né? Isso. Inclusive, a gente estava falando um pouco sobre isso. Nós temos dentro do Instituto Eneagrama um médico, o Dr. Marcelo da Luz, e a gente fez um podcast essa semana para falar disso, né? Desse impacto psicossomático das coisas que fico guardando a partir da minha própria personalidade. Foi um papo muito legal, assim. Enfim, são maneiras de procrastinar, né? E aí falta acho 4 perfis pra gente falar. Fui anotando aqui, senão já me perco. Tem um perfil que é bem interessante, assim. Até é esquisito falar que ele procrastina, que é o perfil 8, né? O perfil do macho alfa do Eneagrama, ele é um perfil extremamente resolvedor. Então, a hora que o problema bate e já resolve na hora, né? Então, não tem tempo ruim para esses caras. Mas eles também têm uma grande dificuldade de botar em prática, né? De tomar ações e acabam procrastinando quando o assunto é sentimento. Falar das suas vulnerabilidades. É uma dificuldade tremenda. É melhor não falar. Porque se eu mostro aonde eu sou vulnerável, eu posso ser machucado pelas pessoas na minha vulnerabilidade. E, nossa, isso é muito difícil, né? Lá fora, eles são conhecidos como os cascas grossas, assim, com esse aí não tem tempo ruim. Isso é uma mentira. Na verdade, o tempo ruim dessas pessoas está ali dentro. Só que eles estão protegendo de tal maneira porque eles têm muito medo de serem machucados. E muitas vezes, por serem pessoas de muita firmeza, de muita força, eles não mostram essa angústia interna, sabe? Mas está procrastinando também. Está procrastinando ser ele mesmo, acreditar que o outro não é mal ou corrupto, né? Acreditar na bondade humana. É isso que está sendo procrastinado. Também não é uma procrastinação que a gente está vendo, mas também tem alguém sofrendo com isso, sabe? Daí foge um pouquinho daquilo que a gente geralmente vê, né? Um perfil que é um hábil procrastinador é o perfil 7. É bem interessante o jeito de procrastinar. Enquanto as coisas no caminho dele estiverem prazerosas, ou seja, tiver açúcar, ele continua faceiro, mas vai. Eles têm muito entusiasmo, muita iniciativa, assim, então eles vão. Agora, é só bater de frente com um problema, uma situação desconfortável, ou uma DR, nossa senhora, deixa para daqui 5 dias. É mais ou menos assim, se a esposa de um perfil 7 liga para ele no final do dia e fala assim, amor, quando você chegar em casa hoje nós vamos ter aquela conversa séria. Ele não vai para casa, entendeu? Ele foge. Ele fala assim, mas não vai dar porque eu vou ter um plantão na empresa. Ué, mas a tua empresa não faz plantão. Pois é, começou hoje e eu que vou começar. Entende? Tipo, não existe. Ele é hábil em argumentar para fugir de situações que geram dor. Então, procrastinar para fugir da dor. Qualquer tipo de dor. E aí a gente vê esse cara começando muitos projetos e terminando muito poucos desses projetos. Porque é difícil. Se não tiver açúcar, esses caras vão procrastinar sempre. E dentro do Eneagrama eles aprendem que é necessário que às vezes eles mesmos coloquem um pouquinho de açúcar no caminho e aprendam a lidar com aquilo que é um pouco de dor, né? Mas é do ser humano, né? Todo ser humano foge da dor e busca o prazer. O perfil 7 é o estereótipo dessa busca e dessa fuga em especial. Né? E aí, outro perfil, eu tenho PhD nesse perfil 4. A minha vida é um matagal de tipo 4. Tem um monte de tipo 4 assistindo a gente aí. E o tipo 4 ele vai procrastinar quando as coisas são rotineiras. Se todo dia for diferente,
ele faz. Se começar a cair em dias rotineiros, esqueça. Não faça. É um grande desafio lidar com aquilo que é rotina. E outra coisa que ele costuma procrastinar é aquilo que não tem significado. Essas pessoas precisam fazer algo que lhes toque o coração. Se não tocar o coração, não adianta nem a gente se iludir, porque eles não vão fazer. Entendeu? Não vão. E eles, assim, eles mudam de humor, eles ficam azedo e não se botam em movimento com aquilo que é fazer com esforço e disciplina. Não. Só vou fazer com aquilo que tenha significado. Não necessariamente aquilo que tem significado tem a ver com aquilo que tem prazer envolvido. Mas é aquilo que tem a ver com a minha identidade, com quem eu sou. Então, se tem a ver comigo, beleza. Se não tem a ver comigo, esqueça. Né? Então, é uma ligação muito grande com o eu, como persona, né? E é bem legal ver os 4 procrastinando. Porque a gente pensa assim, esse cara aí, então, enquanto não encontra algo que faz sentido, ele não deslancha. Sim, isso é uma verdade. Por isso que é fundamental essa personalidade encontrar alguma coisa com significado para sua identidade. E, por fim, faltou o 6, né? O 6 é o perfil que mais tem no mundo. Mais tem. E, tipo assim, quando eles vêm fazer treinamento, eles vêm de comboio, assim, eles chegam, uma turma de 20 pessoas, 15 é tipo 6, daí os outros 5 são dos outros perfis. É uma coisa bem absurda. E eles têm uma procrastinação que é muito fácil de entender, porque ela tem conexão com a emoção do medo. E medo, naturalmente, a gente entende que gera um parar, né? Eu tô com medo, então eu paro. E aí vem vários medos na personalidade 6, né? O medo de desagradar, o medo de ofender, o medo de causar algum mal. Mas tem alguns medos que não são tão visíveis, né? Eu tenho uma amiga que ela tem um líder dela. O líder dela tem valores pessoais diferentes do dela. Ele pensa diferente com relação a algumas questões de negócio em si. E aí essa tipo 6, ela procrastina algumas entregas porque aquilo que ela foi orientada a fazer fere os valores dela. Então, uma procrastinação ligada a não ferir os meus valores, que também é uma coisa que a gente não enxerga na atitude, a gente só consegue ver de dentro do tipo 6. E aí ele fica com paranoias, não vou fazer porque isso não bate com meus valores. E quando não bate com meus valores, não passa no meu crivo. Se não passa no meu crivo, eu não faço. Entendeu? Então é um senso de julgamento, um senso crítico muito grande na personalidade 6, quando o assunto são valores. Então, não só a partir do medo de errar, o medo de falhar, o medo de desagradar, no 6, que é normal, que gera um monte de paranoia neles, né? Tô vendo o Sérgio falando assim, e as paranoias do tipo 6, né? Quem tem que lidar são eles mesmos, não adianta a gente querer resolver os problemas na cabeça deles, mas também um medo de ferir os próprios valores. E aí, por medo de ferir os próprios valores, também procrastino. E aí, uma vez eu me deparei com uma tipo 6, foi super interessante ver isso, sabe? Ela estava num relacionamento tóxico, marido agressivo, extremamente desrespeitoso, tolerando situações que não se tolera. E ela não conseguia entender por que ela não pulava fora. E aí a gente trocou bastante ideia e tal, até que a gente chegou nesse ponto específico. E ela falou assim, Pri, pra mim, família tem um valor muito grande. E eu aprendi com a minha família que se casar não se deve se separar. E aí foram, né, anos de relacionamento que fazia mal para ela, deixava ela infeliz. E ela não conseguia tomar atitude, procrastinava algo que tem a ver com a felicidade dela em prol de não ferir os valores dela. Então também uma angústia um pouco diferente aí. Tá? Então, falei dos 9 perfis. Gente, show! Meu, galera aqui, ó, super se identificando, só vi mãozinha pra cima aí. A galera se acusando. Mas, gente, isso é muito legal. Quando você se reconhece, você aceita que você levanta a mão mesmo e fala, é isso aí, e é o que eu tenho que encarar, né? E assim, o quanto isso de fato faz parte da nossa vida. Eu acho que você trouxe um gancho muito legal, porque a gente fica muito preso no comportamento que a gente está procrastinando, mas o quanto tem de sentimento que a gente procrastina, e isso, isso acaba que emperrando a vida muito mais do que um comportamento,
diário, porque é onde a gente fica preso em relações tóxicas, é onde a gente fica preso em trabalhos que nos geram frustração, insatisfação e amargura, enfim, por não conseguir, de fato, reconhecer e entrar em contato com isso, que é o mais difícil, porque é o íntimo, né? É o íntimo, é o que ninguém vê, porque quando é um comportamento, alguém ainda pode nos dar uma dica, né? Tipo, ó, você tá procrastinando isso aí, olha Isso! esse teu comportamento, você tá percebendo isso? Quando é sentimento, cara, ninguém vai ver. Ou tu entra nesse caminho aí de se olhar e achar em você o que que tem aí, ou você não vai sair do lugar. Isso. E é muito interessante isso, né? Também foi uma coisa que me encantou no Eneagrama. Eu poder olhar para o ser humano e começar a entender que ali dentro, por mais que ele não externalize, tem coisas que ele está passando e que se eu tiver a delicadeza e a gentileza de me colocar ao lado de maneira amorosa, eu posso apoiá-lo a lidar com aquilo. Não de maneira terapêutica, mas de maneira humana, sabe? Do tipo, Uhum. meu, como é que você tá? Uma De coisa é maneira chegar para empática mesmo, né? isso, tipo, eu chego para uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de falar de sentimentos, um tipo 3. Como é que você tá? E você não entende ele, ele fala, ah, tá tudo bem. Não, tá tudo sempre bem, imagina, as coisas estão maravilhosas. Ele não vai mostrar algo que manche a imagem dele dizendo que ele não tá legal. Porque não estar legal não é bom para a imagem. Agora, se eu tiver a delicadeza de perceber que esse cara não tá bem e tem coisa ali que não tá legal, mas que ele precisa se sentir amado para poder falar dele mesmo, falar do que ele sente, e que você não vai julgá-lo ou diminuir a imagem dele a partir do que ele sente, o que ele passa, cara, é outro tipo de relação. Né? Uhum. Acolhimento, empatia, enfim, é tudo isso. Isso aí, acolhimento é você criar um canal de conexão com essa pessoa, né? Com o que de fato o que tem por trás ali, aquilo que não que não tá aparente. Isso é uma habilidade, isso é algo que a gente como humanidade precisa aprender a desenvolver, né, Pri? É o sair do É, julgamento e conseguir realmente estar ao lado da pessoa isso. e, e com acolhimento, porque na verdade eu acho que essa palavra resume muita coisa, porque é dali que você consegue trazer segurança, pertencimento, para que então aquela pessoa possa talvez entrar em contato com ela. É o que às vezes precisou ali. É uma mínima palavra, é uma expressão facial que cria essa conexão que você está falando aí. É um gesto, né? Eu gosto muito de falar disso, né? Se deixar, eu fico 5 horas falando só disso. Mas uma coisa que eu gosto de mencionar quando a gente fala dessa empatia, desse acolhimento, da compaixão, você falou desenvolver isso, né? E eu acredito bastante que não tem a ver com desenvolver algo, como se fosse algo que eu preciso adquirir e, meu Deus do céu, eu preciso me matar para resolver isso ou ter como habilidade. Eu vejo mais como conectar. Porque Uhum. a criança, quando nasce, ela nasce com empatia. Ela nasce com a capacidade de sentir o que o outro sente e se compadecer por isso. E a gente perde isso a partir dos 2 anos e meio de idade, mais ou menos, quando a gente começa a ter a clareza de eu e você. Quando eu tenho a clareza de eu e Uhum. você chora, e esse é um problema que é teu, né? Não mais Uhum. meu também. Então eu vejo muito mais como conectar a empatia que já existe no ser humano do que desenvolver ela, né? Então, conecto e uso, fortaleço, amadureço, talvez, eu acho que é Uhum. mais interessante falar, para não ser algo que eu tenho que buscar fora. Eu não tenho que fazer um treinamento de empatia, né? Não, nunca é fora. É Nunca é sempre fora. dentro, né? Uhum. Uhum. Então, Opa, eu penso mais por travou, aí. voltou? Voltou? Aí. Se travou, nem vi, tava tão empolgado. Eu me empolgo, eu tô suando aqui, tá frio aqui em Porto Alegre, eu tô suando, e tão empolgado que eu começo a falar as coisas. Enfim, Tá chegando frio aqui por Toledo também. opa. Eu não sei se alguém fez Legal. pergunta ali, porque eu tava Então, falando. foi passando, acho que a gente não vai conseguir voltar aí para tudo isso. Mas, enfim, vamos pensar que, assim, para quem se identificou, enfim, para quem vai buscar mais isso agora, cada um
vai ter que olhar para você e encontrar qual é o meio, qual é o caminho para você reconhecer o teu processo de procrastinação, o que é que você está procrastinando e como é que você vai virar essa chave, com quais ferramentas, com quais é, onde você vai se apegar dentro de você para que você possa virar essa chave. Então, assim, gente, o que eu faço para parar de procrastinar? Não existe uma resposta mágica, não existe um passo a passo, né? Você vai ter que olhar para você, você vai ter que ver o que é que o teu ser, o que a tua alma está pedindo, o que está faltando em você, onde que está o sentido, o que você não está conseguindo enxergar naquela situação para que você encontre, então, o teu caminho. Porque, sabe, as pessoas me perguntam muito isso, como que eu faço para parar de procrastinar? Não tem receita. Não Não tem tem receita. receita. Tem assim, ó, a gente tem alguns passos para aquilo que é comportamento. Então, ok, eu estou procrastinando sempre o meu trabalho, sei lá, eu tenho TCC para fazer, beleza, divide ele em menos, em mini tarefas, coloca Uhum. um tempo menor para que o teu cérebro não canse, então que isso gere uma sensação mais rápida de prazer e daí você se parabeniza com aquilo, você se gratifica, né? Você se recompensa com, eu consegui 10 minutos hoje para ler o artigo, eu consegui escrever 3 linhas do meu TCC, show de bola. Porque isso é comportamento. E sim, isso é uma ferramenta que vai te ajudar nessas coisas que são práticas. Agora, naquilo que é da sensação, da emoção, do sentimento, do que está lá dentro, não vai ter, né? Se você não conseguir fazer esse movimento sozinho, aí é a hora de você buscar as ferramentas, de você buscar a terapia, de você fazer o enneagrama, de você ver algo que você se identifica, porque a gente tem muitas ferramentas aí à disposição. Procura aquilo que você se identifica para que você encontre o teu caminho. Senão a gente fica buscando no caminho dos outros. Porque a minha amiga fez tal coisa e deu super certo, ela parou de procrastinar. E eu tô fazendo. Não Não, vai. só a gente sabe as pedras que tem no nosso caminho. Por isso que, por mais que a gente enche as pessoas de dicas do que fazer, elas vão precisar desmatar a Mata Atlântica interna e encontrar as pedras, os morros para desviar do caminho, subir, enfim. E isso precisa ser levado muito a sério, né? Esse compromisso de você precisa encontrar o seu caminho. E em especial isso que tu falou, né? Uma coisa é eu encontrar maneiras de deixar de procrastinar as coisas práticas do dia a dia, né? Agora, quais são as coisas emocionais que tu tá procrastinando? Quais são os sentimentos que tu não tá dizendo? Quais são os nãos que tu não tá dizendo que as pessoas não vão perceber que você não disse, né? Quais são os sapos que tu tá engolindo que você não tá conseguindo colocar para fora e você precisa parar de procrastinar essa atitude. Então, é um desafio, mas em especial, eu acho que esse é o principal lugar que a gente precisa, cada um da sua forma, né? Buscar a solução. E essa maneira de buscar a solução, eu vejo que sempre é legal quando existe um apoio. E buscar um terapeuta para você encontrar essas soluções, esses caminhos mais facilmente, ter apoio emocional nesse sentido, e não é vergonha nenhuma para isso, buscar um processo de autoconhecimento como o Enneagrama, que te dê algumas respostas de maneira prática, e depois buscar um terapeuta para organizar isso dentro de você e a transformação de atitude, porque não adianta. Não há terapeuta ou treinamento no mundo que conserte a pessoa e faça ela passar e parar de procrastinar. Quem resolve isso é a pessoa própria. Né? Com certeza, com certeza. Meninas, façam mais lives juntas, vamos organizar sim, com certeza. Procrastinação é uma autossabotagem? Sim, pode ser uma autossabotagem, sim. Você tem que olhar para aquilo, o que é que você está sabotando em você, que a procrastinação está te protegendo. E aí, sim, olha para esses sentimentos, né? O que está difícil? Isso que você falou, né, das coisas que a gente não fala. Se você tem uma dificuldade de enxergar o que está guardado aí, começa a prestar atenção nas respostas do teu corpo. Porque mente e corpo é É a tudo a mesma mesma coisa. coisa. É a mesma coisa. Então, se você está com dor em algum lugar, se está com dor é gastrite, é dor de cabeça, é dor no joelho, presta atenção.
Presta atenção porque o teu corpo vai te mostrar e esse pode ser o início do teu caminho do autoconhecimento. Você que fica aí o tempo inteiro indo atrás de médico e remédio, e faz tratamento, e faz exame e não aparece nada. E a dor tá ali. O que essa dor está querendo te dizer? Olha para isso. Quando você começar a encarar ela, quando você começar a falar, ok, dor, eu tô vendo que você tá aí, você faz parte de mim, o que você tá me dizendo? Pronto, você abriu o canal pro teu autoconhecimento. Tá? Então, presta atenção se você acha que é autossabotagem aí, o que você está sabotando na tua vida que a procrastinação está te ajudando. Gente, ó, o Instagram tá me dando aqui 1h45 para finalizar. Tem várias perguntas aqui agora no final. Vocês colocam de novo, gente. Eu vou fechar essa, eu vou salvar para que eu possa colocar ela, postar depois lá no YouTube. E daí a gente entra de novo. Vocês topam, gente? Em 1 minuto aí, vocês topam? E aí me mandem as perguntas de novo, tá? Ó, medo de Isso, vou encarar responder algo. pergunta na próxima. Isso, vamos fazer isso aí. Próxima de perguntas. Fechou? Então, vou encerrar para poder salvar. Já voltamos.